Em uma festa, 29 pessoas discutiam dois filmes, A e o filme B. Dessas pessoas, precisamente 13 assistiram ao filme A, 15 assistiram ao filme B e 6 não assistiram nenhum dos dois filmes. Sabendo que todas as 29 pessoas opinaram, determine quantos assistiram ao filme A e ao filme B. Lembrando que o conectivo e está ligado à interseção. Se um elemento está em A e também em B, ele estará simultaneamente nos dois, o que por definição é dizer que ele está na interseção. Essa região aqui, situada entre os dois. Então vamos lá. O que acontece se eu fizer a soma dos que assistiram A, que são 13, mais os que assistiram B, que são 15, mais os que não assistiram nem A e nem B, que são 6. O que acontece quando eu faço essa soma? Será igual a quanto? Vamos lá. 8 mais 6, 14, 34 pessoas. Porém, essas 34 pessoas aqui, elas ultrapassam o número total do nosso universo, que são apenas 29 pessoas. Como é que só tem 29 pessoas e até agora já está somando 34? A resposta a isso acontece porque quando eu somo A com B, tem uma região que é somada duas vezes. E por ser somada duas vezes, dará um excesso. Ou seja, dará uma sobra. E aquilo que sobra é justamente o que foi somado duas vezes. Portanto, se eu calcular o que sobra de 34 para 29, a resposta é 5. Então, essa sobra, 5, está aqui porque ela foi somada duas vezes. Portanto, ela estará na interseção. Interseção é quando está nos dois ao mesmo tempo. Então, dessa forma, se eu perguntar quantos assistiram A e o filme B? Ambos. A resposta é 5. Professor, nós podemos saber outras informações? Claro que podemos. Por exemplo, a questão já está finalizada, tá bom? Só estou abrindo a discussão para outros elementos. Quantos assistiram ao filme A? 13. Quantos eu já coloquei? 5. Então é porque estão faltando 8. Em relação ao filme B, quantos assistiram? 15. Quantos já temos? 5. Então está faltando 10. Os elementos que não assistiram nem A e nem B estão fora da união, estão aqui. Tá? Juntando todas essas partes, tem que dar quanto? Tem que dar o número de entrevistados, que é 29. Porque todas essas pessoas opinaram. Então, vamos juntar 8 mais 5 mais 10 mais 6. Para tirar a prova, vamos lá? 8 e 5, 13, mais 10, 23, mais 6, 29. Portanto, aqui está. De fato, temos 29 pessoas entrevistadas. Ok? Resposta da questão: 5 pessoas assistiram simultaneamente os dois filmes. Ok? Vamos à próxima questão. Sendo o conjunto B é esse, ó. 3, 4, 5, unitário 2 e binário 3, 6. Se nós quisermos saber quais os elementos de um conjunto, basta que eu tome esse conjunto e retire as duas últimas chaves. Pronto. Os elementos estarão escritos da seguinte forma. Retirei as últimas chaves, o que sobra é elemento. Temos um elemento, 2, 3, 4 e 5 elementos. Não se enganem, esse último é apenas um elemento em relação ao conjunto B. Tudo bem? Vamos lá. Quando é que um conjunto estará contido? Ora, um conjunto estará contido quando o elemento pertencer. Então, se o elemento pertence ao conjunto A,
Quando eu o transformo em conjunto, este conjunto está contido em A. Ok? Então, vamos julgar os itens que vêm a seguir. Item A. Unitário 2 pertence ao conjunto B? Ora, dessa forma, eu encontro ele como um elemento. Portanto, ele pertence ao conjunto B. E esse item é verdadeiro. Depois, 3, 6 está contido no conjunto B? Ora, quando eu faço uma relação de inclusão, eu estou vendo esse cara como um conjunto. Esse conjunto estará contido quando? Esse conjunto estará contido quando seus elementos pertencerem. Pergunto. 3 assim é elemento? Sim. 6 dessa forma é elemento? Não. Dessa forma, não. O que aparece é assim. E não somente o 6. Como esse elemento não pertence, quando eu jogá-lo na forma de conjunto, ele não estará contido. Portanto, essa aqui é falsa. Próximo item. 4 pertence a B? Olha se esse elemento 4 está lá na lista de elementos. A resposta é verdadeira. 4 pertence ao conjunto. Vamos lá. Este conjuntinho aqui, ó. Conjunto porque a relação é de inclusão, né, pessoal? Esse conjunto aqui está contido no B? Ora, ele estará contido quando seus elementos, quem são os elementos? Os elementos são esses dois aqui, ó. Esses elementos pertencem ao conjunto? Sim, de fato. Aqui está um e aqui está outro. Portanto, se esses dois elementos pertencem, quando eu os transformo em conjunto, o conjunto estará contido. Logo, o item é verdadeiro. O conjunto B está contido nesse conjunto? De cara, a alternativa é falsa, porque o conjunto B é um conjunto que é maior do que este conjunto, maior em número de elementos. Se é maior em número de elementos, então existem elementos que estão no B e que não estão aqui. Portanto, esse item de cara é falso. Próximo item. B, olha a casca de banana. Contém, porque notem, a inclusão está virada para o B. Tá? Então, B contém este conjunto. Pessoal, isso aqui pode ser reescrito como sendo dessa forma. A boca continua para o B, aqui e aqui. Só que agora eu leio está contido. Este conjunto está contido? Ora, eu vejo se o elemento pertence. O elemento pertence? Pertence, ok. Se o elemento pertence, o conjunto que tem aquele elemento estará contido. Portanto, isso é verdadeiro. Próximo item, item G. Dessa forma, 3, 6 pertence a B? Olha aí, ó, você tem que encarar esse cara como um elemento. Por que você tem que encarar como elemento? Porque eu estou perguntando sobre uma relação de pertinência. Quando eu falo em relação de pertinência, eu trato o cara como um elemento. Esse carinha aqui está como um elemento do conjunto? A resposta é verdadeira, está aqui ele. Ó. Portanto, o item é verdadeiro. Próximo item. 2 não pertence a B. De fato, isso acontece. 2 não pertence a B. Quem pertence a B é esse elemento, unitário 2. Esse sim pertence ao conjunto B, pois está lá entre seus elementos. Então, esse aqui não pertence, o item é verdadeiro. Ok? Tudo claro? Então, vamos à frente. Próximo item. Próximo item. Considere os conjuntos A, B, C e D. Aqui, A e B estão colocados de maneira explícita. Estou citando cada um dos seus elementos.
Já o conjunto C está representado a partir de uma propriedade. A fim de fazer essas operações aqui, é interessante que eu represente todos os elementos do conjunto. Neste caso é possível, né? O conjunto C é formado pelos divisores de 12. Pergunto, quais são os números nos quais eu posso dividir o 12 sem deixar resto? Ou seja, quais são os elementos que eu possa fazer a divisão do 12 como divisão exata? Posso dividir por 1, sim, por 2, por 3, por 4. Posso dividir 12 por 5? Divisão exata, não. 12 por 5 não posso dividir exato porque sobra 2. Então, 5 não é divisor. O próximo é 6 e depois daí só vai ter divisor de novo no 12. Tenha segurança disso que eu acabei de fazer, tá? Só passo para frente se você entender que todos os divisores do 12 são esses. Propriedade do conjunto D são os números primos que são menores do que 15. Um número é primo quando ele tem exatamente 2 divisores. Acontece com 2, com 3, com 5, com 7, com 11. Por que não pode ser o 12? Ora, o 12 não pode ser primo porque 12 tem como divisores o 2, o 1, na verdade, o 2, o 3, o 4, o 6 e o 12. Então, esse aqui, 12, não é primo. O próximo primo é 13. O próximo primo seria 17, só que eu quero apenas que seja menor do que 15. Então, eu paro no 13. Vamos, então, agora fazer as operações. Item A. Item A. A união entre A e B. A unido a B. Vamos lá? Bom, A unido a B é quando eu faço uma reunião dos elementos que estão em pelo menos um dos conjuntos. Então, nós vamos reunir os elementos que estão em pelo menos um, tá? O 1 está no B, então estará na união. O 3 está no A, estará na união. Próximo é o 4. Depois vem o 5, o 6 e o 9. Então, na união, nós temos 6 elementos. União não é somar o número de elementos, tá bom? Porque quando eu somasse aqui, ó, o 4 ia estar colocado 2 vezes. Na união, não tem 4 mais 4, que dá 8. Na união, tem apenas 6, tá? Por quê? Porque o 4 e o 6 são repetidos, foram contados 2 vezes. Por isso, na hora de fazer a união, eu apenas reúno os elementos de ambos. Ou melhor, na hora de fazer a união, eu pego os elementos que estão em pelo menos um. São esses. Ok? Vamos ao item B. Eu quero a união agora entre C com D. Pega os elementos que estão em pelo menos um. O 1, o 2, o 3. Olha o 4, vai estar na união. O 5 também. O 6, o 7. Depois o 11, o 12 e o 13. Pronto. Aqui está o conjunto dos elementos que são divisores de 12 ou então são primos. Tá? Temos aí esses elementos. Próximo item. Item C agora. Item C. Eu quero a união de todos os 4 conjuntos. Então, basta eu pegar todo mundo, né? A unido a B, unido a C, unido a D. É a união de todos esses elementos. Vamos lá, chamada 1, 2, 3. O 4 vai estar? Sim. O 5 também. O 6. O 7 está em algum deles? Sim. O 8? Não. O 8 não. 9 está. 10 não. 11 está. 12 está. E 13 está. Como todos são menores do que menores ou iguais a 13, acaba aqui. Então, essa é a união de todo mundo. Próximo item, que é o item D.
Eu quero, então, a interseção entre A e C. Pessoal, interseção, temos que entender que é o conjunto dos elementos que estão simultaneamente nos dois. Compara A com C e vê quem está repetido. O 1 não está repetido, o 2 também não, o 3 está repetido em relação ao A e o C. Portanto, estará na interseção. O 4 também, o 4 também, o 6 está repetido e o 12 não está. Portanto, interseção entre A e C tem 3 elementos. Próximo item. Item E. A interseção entre B e D. Olha para o B e olha para o D e vê quais são os elementos que estão simultaneamente nos dois. Estão repetidos, tá? A palavra simultâneo significa nos dois ao mesmo tempo. Me refiro aos dois, né? Simultaneamente nos dois conjuntos. Então vamos lá. Começamos aqui, B e D, né? 1 não está nos dois ao mesmo tempo? Não. O 2 também não. Melhor pegar começando aqui da lista do B, né? Vamos lá. 1 está nos dois? Não. O 4 também não. O 6 está nos dois? B e D? Não. O 9 está nos dois? Também não, né? Então, existe algum elemento que esteja nos dois ao mesmo tempo? B e D? Não, não existe. Então, esse conjunto aqui é vazio, que pode ser indicado assim ou assim. Tá bom? Quando dois conjuntos não têm elementos na interseção, nós diremos que esses dois conjuntos são disjuntos. Guardem essa informação para o desenvolvimento da nossa disciplina. Tá? Próximo item. Item F. Item F, aí você tem que tomar mais cuidado. Ó. A inter B, inter C. Eu quero saber quais são os elementos que estão simultaneamente nos 3 conjuntos. Tem que olhar os 3 e ver quais são os elementos que pertencem a todos os 3. Vamos começar aqui. Ó. Eu recomendo você fazer a chamada pelo conjunto que tem menos elementos. Eu vou começar com A. O 3 está em todos? Não. O 4 está em todos? Sim, o 4 está em todos. Por isso ele estará na interseção. O 5 está em todos? Não. O 6 está em todos? Sim. E acabou. Então, a interseção dos 3 conjuntos é só 4 e 6. Próximo item. Item G. Eu quero A menos B. Então, essa diferença, A menos B. Lembrando, o que é por definição A menos B? São os elementos que estão em A e não estão em B. Tá? Então, para estar na diferença, nessa ordem A menos B, tem que estar em A. E, além disso, não está em B. Quais são eles? Vamos lá. O A, né? O 1, o 3 está em A e não está em B. Portanto, estará na diferença. O 4. O 4 está em A, mas ele também está em B. Então, ele não poderá estar na diferença. O 5, sim, ele está em A e não em B. E o 6 está em A, porém também está em B. Eu quero que ele não esteja no B. Portanto, a diferença é somente 3 e 5. Item H. B menos C. Tem que estar no B, mas não estará no C. O 1 está no B, mas ele está no C, então não pode. 4 está no B e está no C também. Também não pode. O 6 está em ambos, também não pode. Agora o 9, ele só está no B. No B, ele não está no C. Portanto, o 9 estará nessa diferença. Ok? Vamos ao item I. Tá? Talvez um pouquinho mais complicado. Na verdade, complicado não, apenas um pouquinho mais trabalhoso do que os demais. Então, aqui eu tenho que fazer uma diferença. Só que eu preciso saber primeiro quem é a interseção entre B e C. Eu acho até que eu já fiz a interseção entre B e C, né? A interseção entre B e C é o 1, o 4
e o 6. E quem é o outro? O outro é o A. Então, eu quero que esteja na interseção, mas não esteja no A. Quem é que está na interseção, mas não está no A? A interseção está aqui. O 1 está na interseção e não está no A. O 4 está nos dois, então não poderá estar na diferença. E o 6 também não. Então, o único que está na interseção e não está no A é somente o 1. Último item. Tem J, vamos lá. Interseção entre A e B unido a C. Então, você tem que fazer por etapas. Primeiro, quem que é a interseção entre A e B? Já foi feita aqui, né? A interseção entre A e B é formada pelos elementos 4 e 6, que são os elementos que estão nos dois ao mesmo tempo. E aí eu vou uni-los. Eu vou unir com o conjunto C. Tá? Com o conjunto C. Aqui o C, né? Então vamos lá. Quem que dá essa união? Vamos fazer o seguinte. Vamos começar a juntar todo mundo, né? Então, a interseção entre A e B está aqui. Eu vou unir ao conjunto C. Então vamos lá. O 1 está, o 2 também, o 3 também, o 4 também, o 6 e o 12.